Olá, candidato ao concurso do Tribunal de Justiça 2020, bem-vindo ao Direito Concurso. Professor Alexandre Nogueira, na aula de hoje vamos tratar de organização judiciária, continuar com a leitura dos artigos 3º até o 5º da Lei de Organização e Divisão do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro. Nós já vimos em encontros anteriores que o artigo 3º ele trata dos órgãos do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro. Então ele elenca lá nos seus incisos 1º até 10º, ele nos diz quais são os órgãos da primeira instância e os órgãos da segunda instância. E o meu aluno já tem a plena ciência de que os órgãos jurisdicionais de primeira instância são aqueles onde atuam os juízes de direito. E os órgãos jurisdicionais, ou seja, órgãos julgadores da segunda instância, também chamado de Tribunal de Justiça, é onde atuam os desembargadores. Isso é apenas para relembrar. Então nós vamos seguir aqui na leitura do artigo 3º nos seus parágrafos, tá? Muito importante nesse estudo de hoje, que o candidato tenha em mente, que nós vamos estudar aqui agora como é que é essa organização interna do Poder Judiciário, como é que ele distribui nas regiões, nas comarcas, a atuação do juiz, como é que ele fraciona essa atuação do magistrado, do juiz, dos desembargadores. Ele dá uma primeira pincelada, né? Outros diplomas legais também tratam sobre isso, mas eles não são objeto para sua prova. Então é importante aqui nessa parte da repartição, da divisão do Poder Judiciário, essa parte inicial que trata o Código, é muito importante que o candidato fique em mente quando que é para uma resolução do TJ, quando que é para uma resolução do órgão especial. Então tem que ficar muito atento qual é o ato normativo e também quem é o competente para praticar esse ato normativo. Então atente para esse fato nos nossos próximos slides aqui, certo? Então o parágrafo 1º do artigo 3º, ele nos diz o seguinte, olha na sua tela. O Tribunal de Justiça, mediante resolução, sempre que necessário para adequada prestação jurisdicional e sem aumento de despesa, poderá alterar a competência, a estrutura e a denominação dos órgãos judiciários, bem como determinar a redistribuição dos feitos. Então esse parágrafo 1º do artigo 3º, ele vai tratar sobre a alteração dos órgãos judiciários. Essa alteração pode se dar de 3 formas. Pode ser quanto à competência, pode ser quanto à estrutura e pode ser quanto à denominação. Quanto à modificação da competência, é em relação ao que passará a ser julgado pelaquele órgão judiciário. Então, por exemplo, poderá haver uma alteração da competência de uma vara civil e ela ser transformada numa vara de família. Nada impede que isso ocorra. Isso é uma alteração de competência. Também há uma alteração quanto à estrutura. Quer dizer, mantém-se a competência da vara e só vai modificar a sua estrutura, ampliando ou reduzindo, inclusive a lotação de seus quadros. Por exemplo, pode criar mais um cargo de magistrado dentro da estrutura, pode reduzir o número de magistrados em determinado órgão judiciário, ou então pode aumentar ou reduzir o número até mesmo de serventuários dentro desse órgão judiciário. E quanto à denominação, é em relação a como passará a ser conhecido esse órgão jurisdicional. Quer dizer, poderá mudar a nomenclatura, como ele é conhecido. Essa, então, é a 3ª forma de modificação. Veja que essa alteração ela se dá através de resolução do Tribunal de Justiça, desde que não haja aumento de despesa. Porque se houver aumento de despesa, terá que ser feito por lei, terá que passar pela LERJ. Inexistindo aumento de despesa, então, bastará uma resolução do Tribunal de Justiça. É muito importante que o candidato guarde isso, então, tá? Para alteração de órgãos judiciários, quanto à competência, estrutura e denominação, se não houver aumento de despesas, poderá ser realizado mediante resolução do Tribunal de Justiça.